O vídeo de hoje está imperdível, com muitas diquinhas super legais. Então não deixe de assistir esse vídeo até o final. Confere aí. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou Virgínia Oliveira e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Dona Cheirinha. Então, quem me conhece sabe que eu fui mamãe há pouco tempo. Inclusive, meu bebê tá fazendo 4 meses hoje. Eu queria uma calça jeans assim, bem descolada pra ele. Eu andei até pesquisando em algumas lojas aqui, mas eu não achei nenhuma que me agradasse. E também que desse nele, porque pelo fato dele ser grandinho e gordinho, então nenhuma calça dava nele. E aí foi que eu tive a brilhante ideia de por que eu não faço? Por que não eu mesma reproduzir? E eu lembrei que eu tinha uma perna de uma calça jeans que eu tinha cortado do Cícero aqui em casa. E aí eu pensei, eu vou fazer essa calça jeans? E foi quando eu tive a brilhante ideia de eu mesma reproduzir a calça. E como tudo que eu tô fazendo ultimamente, eu tô filmando pra trazer aqui de conteúdo pra vocês. Eu filmei, né, fazendo a calça jeans. Vocês vão ver, ficou muito show, muito legal. Juro, sem maturidade pra essa calça, tá uma fofura. Ele ficou muito fofinho com ela. E eu amei, gostei muito. Se você gosta desse tipo de vídeo, comenta aqui embaixo, tá? Deixe seu joinha. Se você não é inscrito aqui, se inscreve, tá? Porque tem muito conteúdo que eu vou trazer. Depois que eu fiz essa calça, eu tive várias outras ideias. E aí eu tô pensando em criar outras coisas, em fazer outras calças também, de outros modelinhos. E eu posso filmar e trazer pra cá. Então comenta muito o que vocês estão achando, o que vocês querem que eu traga, se vocês gostam desse tipo de conteúdo. E sempre tudo que eu estiver fazendo pra ele, eu vou estar aqui, trazendo aqui pra vocês verem, pra gente conversar e a gente trocar informações, ideias e experiências. E eu tô gostando muito disso. Então eu acho que essas diquinhas super rolam também pra aqueles jeans que a gente tem em casa e a gente quer customizar. Super serve pra aquele jeans que você tem em casa e acha que ele tá super sem graça, aquela roupa meio batida que a gente tem no guarda-roupa e a gente quer dar aquele up. Eu acho que super funciona, tá? E eu vou estar trazendo outras diquinhas também. Ah, e lembrando que eu fiz tudo à mão, não foi nada na máquina, tá? Confiram aí. E para fazer essa calça, eu reutilizei 2 pernas de calça jeans que eu tinha cortado. E então eu abro uma das pernas para riscar qual tamanho que eu vou querer que ela fique. Tive a ideia de aproveitar as costuras laterais e da barra da calça para deixar ela com aquele acabamento de fábrica. Como molde, usei uma calça que o Tobias tem aqui em casa para riscar um lado da calça. Deixei 2 dedos de distância da calça molde, já que eu não podia me basear no mesmo tamanho porque ela estica. Depois que eu risquei e cortei um lado da calça, eu posicionei ele na outra perna para tirar o mesmo tamanho. Ajustei bem direitinho para tirar o tamanho bem exato para não sair errado. Quando vi que estava tudo certo, eu cortei. Então agora é hora de costurar. E como a costura é sempre feita ao avesso, eu vou avessar as 2 peças, uma ao lado da outra, para começar a costura. Estou ajustando bem direitinho a minha peça, porque eu não quero que saia torto. E vocês sabem que costura, quando a gente acaba não alinhando a peça, ela sai torta. E quando sai torta, é preciso fazer tudo de novo. E depois de ter arrematado a minha linha, eu vou começar pela parte de cima. Mas como eu falei, tendo bastante cuidado e ajustando a peça para que ela não saia torta. Esse ponto que eu vou fazer, ele é pequeno, curto e bem apertado, para que o acabamento do outro lado da peça fique bem perfeito.
Se eu tivesse feito um ponto largo e folgado, além da linha ficar aparente do outro lado, também não iria ficar seguro. Observem que eu faço um ponto de cada vez. Eu ultrapasso a agulha por trás do último ponto pela frente dele. Coloco ela por trás e passo pela frente. Assim vai ficar mais seguro. Observem como eles ficam bem alinhados. Não é aquela costura que a gente está acostumado a fazer, onde a gente junta o tecido dentro da agulha, passa e aí faz novamente. Não, é um ponto de cada vez. Vejam como fica o acabamento do outro lado. Assim, eu sigo fazendo na parte da frente e na parte de trás. Pronto, terminado a parte da frente e a parte de trás. Olhem como ficou a costura. Bem segura e o mínimo de linha aparente. E dessa mesma forma, eu também costurei as pernas. Será o mesmo ponto. Agora dá para ver melhor. Vejam, eu passei por trás do último ponto e vou colocar a linha pela frente agora. Sempre voltando para trás do último ponto e ultrapassando a agulha para frente dele. Vejam mais uma vez como está ficando os pontos. E dessa forma eu fiz em toda a perna da calça. Iniciei da barra da perna de uma, subi para o fundo e desci pela outra perna. Pronto, costurei as duas pernas. Olha só como ficaram os pontos. E pelo avesso também ficaram bem alinhados. E agora eu vou desavessar a calça. Peguei um copo com água sanitária e uma escova de dente que eu não usava mais aqui em casa. E vou fazer um desgaste na frente da calça. Primeiro eu vou ver até onde eu quero que fique a mancha na frente da calça, para que eu faça exatamente do mesmo jeito do outro lado. E então eu vou molhando a minha escova de dente com água sanitária, tiro o excesso para ir aplicando, dando escovadas nela. Eu tomo cuidado para não pingar a água sanitária na calça, porque se pingar aí não vai ficar legal, tá? É só o excesso molhado na escova mesmo. Eu vou escovando da forma que vocês vão vendo aí. Para acelerar o processo, eu conto com a ajuda do secador.
E aí eu esquento ele e vou secando em cima, assim vai acelerando o processo da água sanitária, clareando a calça. Vejam que já tá dando efeito, ó. Já tá clareando, mas não é assim que eu quero. Então, como já está seco, eu vou novamente aplicar mais um pouco de água sanitária para dar uma clareada maior. Quanto mais eu escovo, melhor vai ficar o efeito da calça. E volto novamente com o secador para acelerar o processo e ver como ficou a segunda vez que eu apliquei água sanitária. E era bem desse jeito que eu queria, com esse efeito aí que vocês estão vendo. Quanto mais água sanitária a gente aplicar, maior vai ser o efeito de desgaste que ele vai aparentar. Mas eu acho que pra mim já tá o suficiente desse jeito. E do mesmo jeito vamos fazer do outro lado. E depois de ter clareado a calça na parte da frente e na parte de trás, agora eu vou fazer os bolsos. Então eu meço qual o tamanho do bolso que eu vou querer. E vou fazendo marcações com o giz. Depois de ter marcado o quadrado do bolso, fiz um risco bem no meio em um dos lados, porque eu quero fazer aquele triângulo que todo bolso de trás tem. Agora é só cortar. Vou usar esse bolso como molde para cortar o outro. Vai aparecer aí na tela a medida dos bolsos. E antes de pregar eles na calça, eu vou fazer o acabamento. Vou costurar todas as barrinhas dessa forma. Eu vou primeiro transpassar a agulha da parte de trás para a parte da frente e faço um ponto bem pequeno na parte da frente. Na parte de trás eu já faço um ponto mais largo. Mais uma vez, um ponto pequeno na parte da frente e na parte de trás um ponto mais espaçoso.
Na parte da frente, vamos ver os pontinhos bem pontilhados. Já na parte de trás, vamos ver os pontos mais largos. Essa primeira costura tem que ser dessa forma, porque ainda vai vir a segunda costura. E a segunda costura já vai ser diretamente na calça. E desse jeito, eu costurei todos os lados do bolso. Prontinho, vejam o detalhe dos pontos. Agora vamos para o segundo bolso. Vamos lá? Vejam o resultado de como ficaram os pontos. Agora é hora de pregar os bolsos na calça. Primeiro eu vou posicionar os bolsos e medir a distância de cada um deles. Estou simulando o cós da calça da parte de cima para saber onde eu vou costurar o bolso. Estou medindo a distância de cada um para depois de costurado não ter problema com erro. Depois que eu medi, eu coloquei alfinete nele para ele não sair do lugar. O posicionamento do meu primeiro bolso, eu me baseei pelo cós da calça, a parte de cima, pela lateral da calça, pelo meio e pelo fundo da calça, para eu poder primeiro apregar ele. Já o segundo bolso, eu vou me basear através dele. Vou passar na tela todas as medidas. Então, tirei 9 centímetros de um bolso para o outro, 5,5 centímetros do fundo da calça para o bolso, 3,5 centímetros de distância da lateral para o bolso e 4,5 centímetros de distância do bolso para o cós da calça. Agora é só ajustar para que tudo saia conforme as medidas. E chegou a hora da costura. Vou fazer a costura na mesma mediação que eu fiz a costura do bolso. Esse ponto vai ser feito bem no meio dos pontos que já estavam.
Como os pontos do bolso é pequeno e distante um do outro, essa nova costura vai ser feita no espaço entre um e outro. Mas será feito da mesma forma, um ponto pequeno na parte de cima, na parte da frente, e na parte do avesso o ponto vai ser mais largo. Veja um ponto sendo feito entre um e outro. E a parte de trás sendo mais larga. Ultrapassei a agulha no meio de 2 pontos, passo para o outro lado e é bem assim. Depois de ter costurado os 2 bolsos, vamos fazer aquele velho modelinho rasgado que todo mundo conhece. Vou usar uma faca de serra para fazer um estilo meio arranhado, meio repuxado. Se vocês forem fazer também essa técnica na roupa de vocês, em alguma calça jeans ou um shorts ou até uma jaqueta, pelo amor de Deus, faz devagar, tá? Não põe força para não se machucar, porque a faca ela não precisa ultrapassar o tecido. Essa técnica é bem de leve mesmo, de uma forma que só os dentes da faca que fazem o trabalho, elas repuxam a linha do tecido e dessa forma vão dando esse estilo meio desgastado, algo bem proposital mesmo. E daí eu decidi fazer nos 2 bolsos também. 2 linhas, da mesma forma que eu fiz na barra da calça. Agora dá pra ver bem melhor como é que é feito. Ó, eu só repuxo mesmo com o dente da faca. Ah, não ficou bem homenzinho? Agora eu vou fazer na parte da frente. Faço da mesma forma, também com a faca de serra. Existem outras técnicas, depois eu trago aqui para vocês verem. Essa agora vai ser com uma lâmina, mas tem que se atentar bastante, tá? Porque como isso é bem afiado, pode se machucar. Ó, eu quero fazer 2 cortes, um maior na parte de cima e um menor na parte de baixo. Eu coloquei minha mão dentro da calça para poder evitar com que a lâmina passasse direto e rasgasse também a parte de trás. E é por isso que tem que ter bastante cuidado. Bem assim os 2 cortes que eu queria, um maior e outro menor. E novamente com a faca de serra eu vou desfiar o corte que eu fiz. Eu vou puxar a linha uma por uma, desfazendo a costura do tecido. E também usei uma agulha para facilitar, para puxar a linha. Fiz isso nos 2 lados do corte. Na parte de cima e na parte de baixo do primeiro corte, na parte de cima e na parte de baixo do segundo corte. Eu repuxei a linha o máximo que eu pude. Quanto mais você conseguir desgastar, mais estiloso vai ficar, ó. O meu ficou bem assim. Decidi fazer mais um cortezinho aí com a faca de serra, só para finalizar mesmo.
Agora vamos fazer aquela alça que passa o cinto que fica no cós da calça. Cortei 4 pedacinhos com 3 centímetros de largura e 9 centímetros de comprimento. Agora vamos costurar. A princípio eu costurei assim ao avesso para depois desvirar. Mas olha só o que aconteceu. Depois que costurei todos eles, eu tentei desvirá-los, avessá-los com a agulha de crochê. E eu consegui até desavessar 3, mas um só quebrou a minha agulha. Mas tudo bem, vamos prosseguir. Como eu já tinha costurado os 3 pedacinhos de pano e consegui desavessá-lo com a agulha de crochê antes dela quebrar, como de jeito nenhum eu ia destruir tanto o trabalho que eu tive nessas 3, eu decidi fazer essa sozinha, apenas essa diferente. E é por isso que eu estou costurando ele pelo lado normal. Os pontos dele estão sendo feitos pelo lado de fora, porque essa parte não vai ficar aparente mesmo, então não tem problema. Depois que terminei, vou reservá-los porque agora vamos para outra etapa. Vou precisar de um pincel bem fininho, tinta de tecido e canudo. Eu corto um pedaço do canudo e vou mergulhá-lo na tinta de tecido para carimbar na parte de cima do bolso. Eu sei que vocês estão se perguntando para que isso? Sabem aquelas taxinhas de pressão que são colocadas no bolso de calça jeans e elas são colocadas 2 na parte de cima e uma no meio na parte de baixo? Então, eu quero simular elas. É por isso que eu carimbei com o canudo círculo nas 3 partes e com a agulha quebrada eu vou fazer um pontinho bem no meio do círculo. Ah, vai, é para ficar mais real. Fica parecendo aquele pitoquinho que a taxinha tem no meio. Agora eu vou traçar os pontinhos do lado e do outro em direção à nossa taxinha, como se fossem pontos. E eu vou pintando elas bem intercaladas. É por isso que a nossa costura não poderia ficar tão aparente, porque os nossos pontinhos iriam ser desenhados. Fiz isso nos 2 bolsos. E antes de costurar o cós, eu costurei as alças. E novamente eu vou medir onde ela vai ficar posicionada. 2 na frente e 2 na parte de trás. Eu dobrei uma pontinha da alça, costurei e depois dobrei a outra pontinha para cima e costurei também. E assim fiz do outro lado e na parte da frente.
E antes de costurar o cós, eu cortei um pedaço de elástico e eu vou costurar ele bem no meio da parte de trás. Vejam só como eu fiz. Primeiro, eu costurei a lateral do elástico. Não precisa ser pontos bem feitos, porque essa parte vai ser virada para dentro. Eu quero colocar o elástico para que ele sirva como um ajuste da calça na cintura, né? Depois que eu costurei a lateral do elástico, eu vou esticar o elástico, bem assim, e eu vou costurar ele sempre esticando ele. Dessa forma atrás ele vai começando a franzir, sempre puxando o elástico. Ele vai ser costurado sendo esticado, porque quando a gente solta, ele franze. Observem mais uma vez, eu estico o elástico, eu puxo bastante ele, para ele ser costurado já esticado no tecido. Ó. E aí ele vai ficando bem franzidinho, ó, tá vendo? É dessa forma que funciona o ajuste. E eu vou fazendo dessa forma até onde eu quero que fique o ajuste, que é um pedaço bem pequeno mesmo na parte de trás. Pronto, acho que até aí já tá bom. Vou cortar o restante que sobrou. E é assim que ficou a parte de trás. E eu faço o arremate normalmente e corto a linha. Agora eu vou costurar o cós da calça. Eu vou colocando pra dentro o tecido o pedaço que eu quero que seja costurado. Vou deixar um dedo de largura, porque é aí dentro que vai passar o cordão. Essa costura vai ser igual a do bolso. É um ponto pequeno na parte da frente e na parte de dentro, que não é aparente, vai ser um ponto mais largo, ó. Eu já fiz a parte de trás. Agora eu vou mostrar para vocês como vou fazer a parte da frente. Um ponto pequeno na parte da frente da calça e na parte de dentro dela o ponto vai ficar mais espaçoso. Aí eu também estou usando uma linha preta para não ficar tão aparente. Assim eu vou costurando todo o cós da calça. Quando terminar eu volto com vocês. Depois que eu terminei de costurar, eu vou arrematar a linha. E agora vamos fazer 2 buraquinhos na frente com a tesoura para passar o cordão. Na verdade, eu utilizei um cadarço. O buraco é bem pequenininho mesmo, tá? Bem discreto e bem redondinho. Agora, com aquela velha técnica da vovó, vamos usar um grampo para passar o cordão por dentro da calça. E eu amarro ele
para ir passando dentro daquele espaço de um dedo que eu deixei. Depois que eu passei o cordão e ajustei ele bem direitinho, eu vou colocar 2 miçangas na ponta do cordão, só para dar um charme. Ah, e também para tirar a pontinha que o cadarço tem, né? E para não soltar o nó, eu queimei a pontinha dos 2 lados. E vocês pensam que acabou? Vamos dar o toque final. Resolvi pegar um pouco de água sanitária com um pincel e vou manchar dentro dos pontinhos que eu fiz com a tinta. Eu não pinto todo, eu vou intercalando só umas manchinhas mesmo para mostrar um desgastezinho. Como foi feito no início, eu vou secar com um secador para obter um resultado mais rápido, e assim eu faço nos 2 bolsos. E prontinho! Ah, eu amei! Eu quero muito saber a opinião de vocês. Deixem aí no comentário o que vocês acharam. E na passarela, ele, Tobias Teodoro. Não vem com essa bolinha aqui não, tá? Ó, lembra o desgaste que eu falei pra vocês. O cordãozinho. Aqui o passa-cinto, mas é só de charme. O desgaste aqui que eu fiz. E a parte de trás é essa, ó. Essa é a parte de trás. Tá meio franzidinho aqui, mas é por conta do elástico que eu coloquei. Ó, a calça sobe mais um pouco, mas é que a criança não ajudou na hora de colocar.